Oi, pessoal, tudo bem? Será que tem alguém chegando aí? Uma sessão surpresa para vocês. Perguntas e respostas. Tem alguém chegando? Se alguém estiver chegando, vocês podem me dizer se estão me vendo bem, me ouvindo baixo, porque eu não vou ficar falando muito alto aqui. Tem alguém aí? Pessoal que está chegando, quem é que está chegando? Oi, 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 oi. Oi, Luciane, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Será que se eu falar nesse tom é suficiente para vocês me ouvirem? Eu tô com fone. Oi, meninas. Tudo jóia? Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo? O importante é me ouvir. Me ver, eu sei que vocês estão me vendo, que a internet tá boa aqui. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Eu vim de surpresa, porque eu não sabia se ia dar tempo, então eu não avisei ninguém que eu tô aqui, nem no Instagram. O Instagram tá com alguma instabilidade, não tá? Porque eu não tô conseguindo abrir o Instagram, dá uma olhada. Não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá jóia. Então nós vamos mandar ver na nossa sessão de perguntas e respostas. Faz 2 semanas que eu não faço. Eu tô aqui no aeroporto. Daqui a pouquinho eu tô embarcando de volta para Minas. Você tem sem ter feito absolutamente nada aqui em São Paulo. Pense uma pessoa que ficou de pijama todos os dias por conta. Não sei se dá para ver. Olha aqui, gente, como é que eu tô? Tá vendo? Para quem não me acompanha pelo Insta, eu vim para São Paulo para trabalhar, porque eu tinha um monte de compromissos, mas eu vim para cá já com muita febre e fui diagnosticada com dengue. Olha que situação. Então eu passei a semana inteira sem fazer nada, eu não consegui trabalhar direito, né, porque quem já teve sabe, é uma sensação bem ruim, ainda não tô 100%. Mas como eu tô aqui esperando o avião, eu decidi vir falar com vocês. Então, sejam todas muito bem-vindas. Bastante gente aqui, mesmo sem avisar. Bom, gente, é isso. Vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas sobre o mercado de festas, fiquem à vontade. Eu tô aqui para poder ajudar vocês, para poder responder. Silmara de Portugal. O pessoal de Portugal gosta que eu faça lives de tarde, porque assim vocês conseguem me ver com um horário melhor. Gente, assim, o rosto tá todo vermelho, tô com o corpo inteirinho vermelho, mas eu não estou me sentindo mal. Eu tô com a cabeça meio esquisita, assim, parece meio oca, mas eu tô bem. Assim, meu quadro clínico é maravilhoso, perto de quem normalmente tem dengue, fica muito derrubado. Eu tô ótima, tô indo para casa, porque já que eu não fiz nada em São Paulo, vou pelo menos voltar para casa e volto daqui, sei lá, 2 ou 3 semanas, eu volto para resolver as pendências dos clientes, porque vou fazer o quê, né? E é isso, pessoal. Quem tem perguntas sobre o mercado de festas, eu vou ter que tomar bastante água durante a live de hoje. Quem tem perguntas sobre o mercado de festas para a gente conversar? Quem tem perguntas, pode fazer perguntas que eu tô aqui para poder responder. Espero na segunda-feira conseguir voltar a dar aula normal, porque agora eu já estou na minha casa e lá já tem internet, já tá super tranquilo. A internet lá tá ótima, pelo menos quando eu saí estava ótima. Então segunda-feira tem aula ao vivo às 8h30 da noite e a sessão tá aberta. Quem tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Tá tudo jóia, gente. Tô bem melhor do que eu tava, sem febre. Tá tudo jóia. Só tô meio abatida porque eu tô com a imunidade muito baixa. Então, é só isso. O resto eu tô ótima. Pronta pra próxima. Diga, Lu, manda sua pergunta. Gente, pergunta sobre o mercado de festas. Ninguém tem? Se ninguém tiver, não vou ficar aqui falando sozinha, hein? Não sei se você entende bem de balão, mas gostaria de saber como faz para revestir uma pilastra de balões. Estefânia, eu não entendo nada de balões.
E vocês, quem me acompanha sabe, eu sou super honesta. Quando eu sei, quando eu não sei, eu não sei. Então, balão não é o meu forte. Sempre que eu trabalhei com balões, principalmente balões de látex, que é uma arte, né? Não é simplesmente você inflar e só isso, né? É uma arte você construir coisas com balões, né? Esculturas com balões. Então, eu realmente, sempre que precisei, eu contratei empresas especializadas, pessoas que estudaram para isso. Então, Stephanie, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar com a sua pergunta. Eu sei que tudo é técnica, né, gente? Não é simplesmente você inflar balão e fazer uma amarração simples que você consegue, por exemplo, revestir uma pilastra. Então, provavelmente tem alguma técnica que eu não sei qual é, para poder fazer um acabamento bonito, porque eu tenho visto muita gente se arriscando a trabalhar com balões e tenho visto muita coisa feia, muita coisa feia. E a gente precisa, quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito. Então, quero trabalhar com balões. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar bons cursos de balões para que você possa entender sobre técnicas e não ficar com acabamento ruim. E outra coisa, gente, às vezes um curso não é suficiente. Aliás, quanto mais cursos de balões você fizer, provavelmente melhor você vai ficar, porque tem muitos profissionais no mercado que podem ajudar você aí nessa tarefa de trabalhar com balão. Então, quanto mais cursos você se dedicar e fizer, melhor para o teu currículo, melhor para o teu acabamento, porque isso é importante, né? Para não ficar aquele aspecto de balão feito em casa. Lembra, todo profissional precisa entregar para o cliente aquilo que o cliente não faria. Então, se você quer trabalhar com balões, se você quer realmente fazer algum tipo de estrutura para o seu cliente, estude ou contrate alguém que saiba, para não ficar uma coisa meia boca, porque senão o cliente vai embora e depois você não vai nem saber por quê. Tati, tu sabe se os valores de compra de feira são os mesmos aplicados fora da feira? Karina, depende. Tem empresas que fazem condições especiais na feira. Às vezes, o valor da feira é um pouco mais baixo do que normalmente é. Então, depende da empresa. Normalmente, existe um pedido mínimo, que varia muito de empresa para empresa. Tem empresas na feira que estavam pedindo R$ 600 de pedido mínimo, tinha empresas de R$ 2.000, então depende muito da empresa, mas normalmente na feira eles costumam fazer alguma condição especial de compra na feira, tá? Você apresenta seu orçamento com projetos? Se sim, qual é o programa que você prefere fazer para os seus projetos? Paula, eu nunca apresento projeto junto com orçamento. Projeto é uma segunda etapa depois do fechamento do contrato. Isso sempre eu falo, porque o projeto não é simples você fazer um projeto para o cliente. Eu tenho visto alguns decoradores fazendo o contrário, então eles fazem o projeto para conseguir conquistar clientes. Eu não aconselho você fazer isso, tá? É decisão sua, posicionamento da sua empresa, mas eu não faço isso, porque projeto dá muito trabalho. Às vezes você passa horas fazendo um projeto e de repente o cliente não fecha com você. Ou, como eu ouço muitos casos, o cliente pega o seu projeto e leva para a sua concorrente. Ou seja, o seu concorrente vai usar o seu projeto, a sua ideia, para fazer a festa. Então, eu não recomendo que faça isso, tá? Quando eu trabalhava com festas, eu não fazia projeto em nenhum momento, nem antes e nem depois. Eu não tenho domínio das ferramentas, eu não entendo das ferramentas, então, mesmo porque quando eu fazia festa, comecei há 15 anos, né? Não existia fazer projeto, ou você fazia um croquis ou você não tinha nada. E eu não fazia projeto, conseguia fechar festas normalmente com a apresentação do meu portfólio. Então, eu mostrava o portfólio para o meu cliente, falava, olha, isso aqui é o tipo de festa que eu faço, é nessa linha que eu sigo. O cliente acabava confiando e fechando. Mas hoje existem decoradores que fazem projetos e conseguem conquistar clientes. E fica a critério de cada empresa. Se perguntou a respeito dos programas. Eu não trabalho com nenhum programa, tá? Eu não faço projetos hoje, mas eu sei que existe o SketchUp e o Inkscape, se eu não me engano, chama Inkscape,
SketchUp, que eu sei que são programas que normalmente as pessoas do mercado de festas usam. Esses programas não são específicos para o mercado de festas, ou seja, você vai ter que construir uma biblioteca com mesa, suportes, painéis, tudo mais. Então, não é uma ferramenta apropriada para o mercado de festas, mas que o mercado de festas consegue adaptar com facilidade. Não sei se você acha a pergunta batida. Antes de eu continuar, já que nenhuma pergunta é batida, tá? Porque se você tem dúvida, ela não é batida, é sua dúvida. Não sei se é uma pergunta batida, mas você acha que para festas infantis esse modelo de painel redondo com tecido e mesas de ferro veio para ficar? Já que depende do tema. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Eu gosto do painel redondo, eu gosto das mesas de ferro, tenho visto demais isso, com temas bem infantis, e eu acho que está tudo bem. A grande questão é você saber adaptar a tendência ao tema e principalmente ao desejo do cliente. Não pode, às vezes eu olho algumas festas infantis e eu acho festas adultas demais. Então não se esqueça, você faz festa para criança, não para mãe, muito menos para o decorador. A criança precisa olhar para a tua decoração e ela tem que se identificar com aquilo. Então, a minha sugestão é que quando você utiliza um mobiliário que tem uma pegada um pouco mais adulta, como mesas de ferro, painel redondo, você trabalhe com bastante balão, porque assim você consegue trazer essa linguagem infantil para a decoração da sua festa, sem que fique com cara de adulto. Tá bom? Gente, a gente não tem cursos abertos no momento, tá? Nenhum curso aberto no momento, somos só nós aqui nas lives e tá tudo certo. Lugares pela internet para adquirir acervo, tenho muita dificuldade de encontrar, principalmente boleiras. Karina, a gente tinha uma loja, You Do It, a gente encerrou as atividades da loja no ano passado, no meio do ano passado, era uma loja que tinha muita peça, de porcelana e tudo mais, mas a questão é a seguinte, a gente tem as lojas tradicionais, né? Se você, a grande questão é que o mercado de festas é tão amador que não se preocupa muito em ter sites para que as pessoas consigam localizar. Então você joga lá na internet, boleiras para festas, que você com certeza vai encontrar aí no mínimo uma meia dúzia de lojas, tá? Aqui na minha cidade tem umas decoradoras querendo criar um sindicato, algo do tipo para padronizar valores e diminuir a disputa por valores. Mas ao meu ver é errado, você pode me confirmar? Lu, isso chama-se cartel. Quando empresas se juntam para definir o único preço para os clientes, isso é cartel, isso é crime, não pode acontecer. Então, as pessoas que combinam preço, elas estão sujeitas a sofrerem algum tipo de denúncia e, eventualmente, algum tipo de processo. Porque você não pode definir o mesmo preço. É igual postos de gasolina. Os postos de gasolina são muitas vezes denunciados por cartel porque eles cobram exatamente a mesma coisa. Mas precisa haver uma denúncia para que isso realmente possa ir para frente, vamos dizer assim. Mas eu não acho certo. Por quê? Porque o meu custo não é igual ao seu custo, que não é igual ao custo da fulana. Então, se a gente está falando de custos diferentes, como é que a gente vai ter preços iguais? E você pode ter certeza, por mais parecido que seja uma empresa da outra, os custos sempre vão ser diferentes, a começar pelo salário que você quer ganhar e seu concorrente quer ganhar. Pode ser que para você X esteja bom e para ela precisa X mais 10. Então, eu não acho nem um pouco bacana combinar preços. O que eu acho é que sim, você pode se juntar com as pessoas, você pode conversar a respeito, você pode querer fazer compras coletivas, você pode querer elevar o nível do mercado, você pode definir algum tipo de preço mínimo, né, no sentido assim, olha gente, se a gente gasta no mínimo X, vamos vender no mínimo Y, né, mas não que isso seja uma tabela de preços, porque isso realmente é cartel e cartel dançou, é crime, não pode. Se for denunciado, vocês vão ter problemas, tá? Trabalho com decoração de festa, porém onde moro é uma prostituição de preços, não se visam valores sem preços. Os clientes têm me procurado, porém não fecham contrato devido ao mercado oferecer algo barato. Estou com dificuldade. Agneide, isso é muito comum em qualquer mercado.
tanto no seu dentista, quanto na sua padaria, quanto na farmácia. Aonde você for, vai ter sempre alguém cobrando mais barato do que você. A grande questão é assim, o mercado não entende valor. Será que é o mercado que não entende valor, ou você realmente que não trouxe alguma solução que trouxesse uma grande vantagem para o teu cliente comprar de você? Porque muitas vezes a gente prefere achar que o mercado está nos prejudicando, ao invés da gente realmente estar fazendo alguma coisa que seja diferente, né? Alguma coisa que o cliente olha e fala, não, eu quero pagar da empresa X porque vale a pena. Então, analisa para ver se realmente você está gerando valor para o teu cliente, ou seja, se você está trazendo benefícios suficientes para ele pagar aquilo que você quer. Porque se você estiver oferecendo exatamente a mesma coisa do que o teu concorrente, ele vai procurar preço. Você procuraria preço, é natural isso. Numa distância de 200 metros, a chance de você comprar essa garrafa de água onde é mais barato é muito maior do que se você fosse comprar na mais cara. Por que você vai pagar mais caro pela mesma coisa? Então, comece a analisar se o que você está oferecendo é realmente diferente ou se você está oferecendo mais do mesmo. Mais do mesmo, você vai perder cliente pelo preço, não tem a menor dúvida, tá? Tati, a estrutura usada para fixar o tecido é usada ferro ou madeira? Eu faço com madeira, mas não me adaptei à estrutura desmontável de ferro. Qual a tua opinião é melhor? Clanice, eu nunca trabalhei com estrutura, nem de ferro e nem de madeira. O que eu percebo é que a estrutura de ferro não, a de alumínio. Eu prefiro a estrutura de alumínio, porque ferro é muito pesado. A estrutura de alumínio é muito mais prática de ser montada. A estrutura de madeira, você tem que ter mão de obra que saiba trabalhar com aquilo. Mas é uma questão de posicionamento mesmo. Porque se você faz festas grandes, uma estrutura de madeira pode ser mais interessante, porque você consegue fazer um fechamento total de parede, por exemplo. Já uma estrutura de ferro, ela tem um tamanho limitado, então você não consegue ir muito além daquilo que ela oferece. Então, você tem que analisar quem é o seu cliente, qual é o tipo de produto que você está oferecendo para ele, e a partir daí você define se madeira ou ferro. É assim que a gente escolhe o que é melhor para nossa empresa. Tati, já passei o orçamento para a mãe, tipo, da mesa de painel, mas ela quis uma entrada decorada do salão e tive que gastar com mais tecido. Como eu faço? Fico sem jeito para dizer, como assim, Jaque? Como assim você fica sem jeito para dizer que os custos da festa aumentaram porque ela quis e você precisa cobrar? Você vai tirar esse custo? Voltou. Só para eu recapitular aqui o raciocínio. Se o cliente pede qualquer coisa a mais na festa e você vai ter um custo a mais na festa, você não tem que ficar constrangida de cobrar dele. Ele que quis. Então, toda vez que o cliente quiser alguma coisa a mais, qual é a reação que você tem que ter? Falar, ai, maravilha, que bacana, vou fazer o seguinte, vou fazer o levantamento de custos e passo para você o orçamento disso daqui. Antes de você fazer alguma coisa, porque assim o seu cliente já sabe que aquilo vai ser cobrado, não é de graça. Não é porque você fechou uma festa inteira que você vai fazer uma entrada de festa de graça. Tecido custa muito caro e você não pode absorver esse prejuízo, porque para você é prejuízo. Então você precisa cobrar da mãe sem qualquer tipo de receio. Ok? Não me dá uma dessa, Jaque, por favor. Que mais, gente? Perguntas? Acabaram as perguntas aqui? Quem mais tem perguntas? Ninguém mais? Essa história da Jaque é muito interessante. Você nunca pode ter medo do seu cliente. A relação de medo, seja cliente em relação ao fornecedor e etc., ela é uma relação prejudicada. Você não pode ser assim. O seu cliente precisa saber tudo o que acontece na festa dele. Tudo o que acontece na festa dele. Se ele pedir alguma coisa a mais, ele tem que ter ciência e você tem que alertá-lo desde já que
que ele vai ter um custo por aquilo e que ele vai ser cobrado por aquilo. Não tem brinde. Imagina a entrada da festa de brinde. A festa tem que ter um custo muito alto. Ah, não, tá, estou fazendo uma festa de 20 mil reais. Ah, beleza, vai. Ah, não, vou dar a entrada de brinde. Maravilha. Agora, normalmente as festas não acontecem isso, então você não pode temer o cliente em hipótese nenhuma, tá? Boa tarde, acho que temos que começar a analisar nossos concorrentes reais, empresas que entregam produto parecido com o meu. Não posso comparar o meu produto com uma empresa que cobra R$ 200 para montar. Cris, será? Vamos lá. O que você faz é a mesma coisa que o seu concorrente faz? São os mesmos doces, os mesmos painéis, os mesmos suportes? Como é que é isso? O que você realmente tem de diferente? Porque o que eu percebo hoje no mercado é que muitas vezes os decoradores acham que tem um diferencial, quando na verdade não tem nada de diferente, absolutamente nada. O cliente olha e consegue comparar certinho você com o seu concorrente. E aí você está achando que você pode cobrar 500 e o seu concorrente cobrar 200, quando na verdade para o cliente, que é quem importa, é quem vai pagar, tá tudo igual, tudo a mesma coisa. Então cuidado com isso, analisa realmente se você está fazendo alguma coisa de diferente ou se você acha que está, mas no fundo seu cliente não está percebendo. O valor não é aquilo que a sua empresa acha que ela gera para o cliente. É aquilo que o cliente realmente tem de benefício. É aquilo que o cliente olha e fala, não, está valendo a pena pagar mais para fazer uma festa com ela. Porque se você achar e o teu cliente não achar, ele nunca vai pagar. E é importante a gente ouvir feedback. Será que realmente seu cliente está te enxergando diferente? Será que aquilo que você diz que é diferente é mesmo diferente? Ou qualquer pessoa pode copiar? Alguém até já copiou e você não está nem sabendo. Presta atenção nisso, tá? Eu sempre digo para o cliente que vou acrescentar ao orçamento o que ele quer a mais. É isso mesmo. Você tem que falar para... Quando o cliente... Gente, o cliente no meio do processo, ele vai querer alguma coisa diferente, não tem problema. Você fala assim para ele, nossa, se a ideia realmente for legal, né? A gente tem que ter sempre legitimidade. Isso significa, a gente não pode mentir para o cliente, porque se a ideia do cliente for uma porcaria, fale para o cliente. Não fica escondendo do cliente, porque isso pode prejudicar essa festa. Então, se a ideia dele for boa, você fala, pô, a ideia é boa pra caramba, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um orçamento e eu volto a entrar em contato com você para saber quanto vai custar isso, essa sua ideia é tão legal. E aí ele já vai estar ciente. Agora, se ele começar, não, mas você não vai fazer isso para mim? Eu vou fazer o orçamento e entrego para você. Não, mas eu achei que fosse de graça. Poxa, mas não é de graça, eu vou fazer o orçamento e eu volto com isso. Aí a gente vai ver se a ideia é boa ou não, né? É exatamente isso que acontece. Preciso comprar acervo, quero ter, pois na minha cidade não tem locadora. Por favor, onde posso ver mesas bonitas e peças bonitas? Alessandra, é assim, eu não fico fazendo propaganda de empresas, porque eu acho que a gente só pode falar de pessoas que a gente conhece. E eu conheço poucas empresas, por exemplo, de mesas bonitas e peças bonitas. Então, eu não vou ficar falando aqui, eu ouvi falar, eu ouvi num grupo. Isso é muito complicado, porque depois você vai lá, faz algum tipo de negócio com essa pessoa não é bacana, e aí depois, não, a Tati falou. E outra coisa, Alessandra, isso é uma coisa muito pessoal. Você vai ter que colocar a perna para funcionar. Se vocês que estão aqui me ouvindo acham que alguma pessoa vai chegar na internet e vai ficar fazendo propaganda, vai ficar falando, compra isso aqui. Olha, isso não vai acontecer. Se você conseguir bons fornecedores, você precisa bater muita perna. E as pessoas não vão dar essa informação de mão beijada para você. Muitas vezes as pessoas fazem assim, Tati, peraí, gente, tô meio dolorida aqui. As pessoas fazem assim pra mim, Tati, eu liguei na locadora X, aí em São Paulo, e ela não quis me falar onde ela comprou aquele objeto, mas eu sou lá de Manaus. Gente, daí, ela tá no direito dela.
ela bate perna, ela busca o fornecedor e você quer de mão beijada? As pessoas não fazem isso. Eu falo que bons fornecedores são segredos da Coca-Cola. E eu entendo isso. Quando a gente tinha loja e o Dutch, eu não ficava passando minha lista de fornecedores. Eu passava semanas fazendo pesquisa de mercado. E aí chega alguém para mim, não, mas eu só queria saber qual é seu fornecedor de tal coisa. Poxa, procura. Dá trabalho pra caramba. Só que isso é que faz uma empresa ser diferente da outra. Se eu chegar com uma relaçãozinha para todo mundo na internet, falar, olha, compra isso aqui dessas pessoas, gente, acabou tudo, vai todo mundo ser igual. E aí acabou, já tá tudo igual. Se existisse uma relação de fornecedores, aí assim, todo mundo ia ter que cobrar R$ 200 e o mercado ia acabar. Então, ainda bem que as pessoas não fazem isso. Eu acho bom que não façam isso. Porque assim a gente consegue preservar o mercado com seus diferenciais e tudo mais. A Lu colocou, cada live percebo que preciso arrumar algumas falhas no meu contrato. Lu, isso é importante. Contrato bem feito, gente, é fundamental. O contrato não é um modelo de contrato. O contrato é o quê? O contrato é você contratar um advogado. Gente, tem um monte de advogado em qualquer cidade que vocês forem, vamos sentar aqui para a gente fazer um contrato. Quais são as cláusulas? Quais são as circunstâncias que acontecem dentro do teu negócio? O que você realmente fornece? Do que você tem medo? No contrato você coloca as coisas que você tem medo. Pô, Tati, morro de medo de alguém levar as minhas peças embora. Tem que ter uma cláusula dentro do teu contrato falando sobre levar peças embora. E existem sempre situações específicas de cada região que precisam constar em contrato. Você vai levar, você vai buscar, como é que é? Se desmonta no mesmo dia, se desmonta no dia seguinte. Tudo isso tem que constar em contrato, tá? A minha concorrente não entrega a festa completa, com doces, bolos, flores, apenas leva as peças e monta. Então ela não é tua concorrente, né? Porque ela nem decoradora não é, percebe? Ela não é decoradora, então ela não é tua concorrente. Agora, se a mãe não se importa com isso, se para a mãe tá tudo bem, não ter uma decoradora, aí você precisa buscar um novo público, pessoas que fazem questão de uma decoração, porque o que ela faz, Cris, não é nada, é uma locadora com serviços de leve trás, entendeu? É só isso. A Lu falou que foi feito por um advogado. É isso aí, Lu. Gente, não custa caro, entendeu? Não custa caro. Conversa, é só conversar. Fala, olha, eu quero realmente estar respaldado. O que eu posso fazer? Me ajuda aqui. Vamos sentar, conversar. Quando você me cobra, e tá tudo certo. Um contrato que realmente vale a pena. Gente, tô vermelha aqui, né? Olha que situação. Na verdade, tô muito vermelha. O que mais, gente? Perguntas? Eu tenho mais... Deixa eu ver. Agora sossegou aqui, porque essa sala tava, gente do céu, tava parecendo a Disney, sabe? A fila dos brinquedos da Disney. Mais perguntas? Mais perguntas? Daqui a pouco eu tenho que embarcar. Deixa eu ver que horas o meu embarque certinho. Ainda falta bastante. Gente, quem tem mais perguntas? Vamos falar a respeito de festas? Ninguém tem mais perguntas? Nada, nada, nada? Posso ir embora, então? É isso? Perguntas? Perguntas? Ninguém passou por nenhum perrengue? Conta pelo menos pra mim algum perrengue, alguma coisa. Eu sei que é sexta-feira. Eu sei que tá todo mundo preparando festa amanhã. Sei que são 5 horas, hora de filho que vai, filho que vem. Mas foi o único horário que eu pude vir aqui falar com vocês. Sem perguntas, gente? Sem perguntas eu vou. No meu Instagram continua assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada no meu Instagram. Não tem nada. Tem mais alguém com problema no Instagram? Só pra saber se sou eu. Se sou só eu. Tem alguém com problema no Insta? Ó, branquinho, 0. Como organizar os tecidos? Nossa, Vanessa, os tecidos de sublimação?
Será que é isso? Vanessa, é uma boa pergunta. Por quê? Quando você tem um escritório, se existe uma coisa que você precisa prestar atenção e precisa acontecer dentro dele, é a organização. Não existe nada pior do que você chegar para trabalhar e ter os itens bagunçados, ainda mais itens de festa. Então, a minha sugestão é que você possa colocar os tecidos, isso eu fazia dentro da Decorando Emoções, dentro de armários. Eu tinha armários dentro da Decorando Emoções. Dependendo do tamanho, eu pendurava em cabides. Tati, eu não tenho armário, eu não tenho cabide. O que você pode fazer é comprar uma arara, sabe, uma arara? E aí você pode pegar os cabides e você pode pendurar. Porque o tecido pendurado, ele é muito mais fácil depois de você manusear do que tecidos que estão dobrados, empilhados, porque o peso de um tecido no outro, ele marca demais. Então, quando você pega uma arara e coloca todos os tecidos em cabides, fica muito mais fácil de você trabalhar, tá? Muito mais fácil. Então, essa é a minha sugestão. Escritório organizado economiza um tempo danado da gente, danado. Então, é importante que você tenha os tecidos organizados, os suportes organizados. Ah, Nath, eu organizo por cor ou por tamanho? Pouco importa. Mas que você saiba onde cada coisa esteja. Quando você chega da festa, você higieniza os itens. Quando você for para a festa, você reigieniza os itens. As peças têm que chegar na festa limpinhas, sem marcas. E eu sempre levei álcool e papel, não levava tecido, porque tecido é meio anti-higiênico, então eu levava papel toalha para poder higienizar, para colocar os doces. Isso é diferencial. Eu vejo poucos decoradores fazendo isso. Aqui na minha cidade tem muita gente que está começando, que comprou aqueles kits de Provençal no Mercado Livre e já se intitula como uma decoradora, mas as peças são sempre as mesmas e o estilo da montagem também. Então, Lu, aí, quando todo mundo faz a mesma coisa, é hora de você fazer diferente. Por quê? Porque se você comprar também um kit Provençal e vender na sua cidade, você vai ter que vender no preço delas. E quando você vende no preço delas, talvez você não ganhe dinheiro nunca. Por que que isso é verdade? Porque as pessoas não sabem cobrar. Então, por mais que elas comprem alguma coisa cara ou barata, elas não sabem cobrar, elas cobram o que elas acham. E aí, se você seguir esse preço, você pode simplesmente estar trabalhando por hobby, não vai ganhar dinheiro nunca. Isso é muito complicado, gente, muito complicado. O que mais? Tem mais perguntas? Mais perguntas? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou, gente. Eu vou. Porque a minha cabeça tá meio bagunçada, eu vou falar bem a verdade para vocês. Ah, faz mais alguma perguntinha? Faz 30 minutos que a gente tá aqui só. As nossas sessões de perguntas e respostas duram 1h30. Tati, você tem alguma dica de rotina quando trabalha com festas? Você tinha dias específicos para fazer determinadas tarefas? Ai, Greta, que pergunta mais fofa, gente. Greta, é assim, eu não tinha dias para, por exemplo, assim, dia disso, dia daquilo outro, mas existiam algumas rotinas que a gente tinha que cumprir. Então, por exemplo, na segunda-feira era o dia de higienização e arrumação de todo o escritório. Então, eu chegava com as coisas da festa, a gente desmontava tudo, a gente limpava tudo, a gente organizava tudo, para que tudo estivesse perfeito. Segunda-feira, impreterivelmente. Eu sou uma pessoa que acho que a gente sempre consegue fazer as coisas com antecedência. A gente não precisa deixar nada para a última hora. Porque quando a gente deixa para a última hora, dá uma ansiedade totalmente desnecessária. Eu gosto de trabalhar com folga de horário. Eu gosto de trabalhar tranquila, eu não preciso me estressar. Então, o que eu fazia? Na quarta-feira, eu já começava a preparar tudo para a festa de sábado e domingo. Então, na quarta, eu já começava, tá, precisa do quê? Ah, vamos separar as peças, não vai usar essas peças antes? Então, na quarta-feira, eu já começava a fazer a embalagem das peças para o final de semana. Na quinta, eu já conferia todos os itens personalizados. E na sexta, eu deixava exclusivamente para receber fornecedores. Bolo, doces, eu normalmente não fazia nada na sexta-feira, porque já estava tudo pronto dos outros dias. Então, eu preferia trabalhar
com tranquilidade. Itens personalizados sempre com muita antecedência. Claro, às vezes, Greta, existiam momentos que isso não era possível. O cliente fechou uma festa em cima da hora, aconteceu algum tipo de imprevisto. Isso pode acontecer, lógico, né? Mas eu tinha essa rotina de terminar as coisas na segunda-feira, na quarta começar a embalar os itens, na terça na quinta todos os personalizados prontos, e na sexta só recebimento de fornecedor. Porque aí as coisas ficavam muito mais tranquilas para mim. Eu conseguia dormir belezinha, entendeu? Belezinha. Outra coisa que eu sempre fazia, eu sempre mantinha a mãe informada na semana da festa. A mãe está sempre muito ansiosa para saber como é que estão as coisas, então eu me antecipava e mandava mensagens para ela, por e-mail, pelo WhatsApp, ou ligava para ela para deixar, dependendo do grau de afinidade que a gente tem com o cliente. E eu mandava mensagens, olha, só para dizer que está tudo pronto. Uma coisa que eu não fazia, mandar foto, tipo assim, o seu bolo chegou, e mandava foto. Não sei o que está pronto, mandava foto. Não, porque eu queria o efeito surpresa, então eu não mandava nada. E se a mãe me pedia, eu falava que não. Eu falava, não, você vai ver quando você tiver que ver, agora não é o momento. Funcionava muito bem. Tá? É isso, Lu, leva sempre álcool e papel toalha, tá? Que isso daí ajuda bastante na hora de higienizar. Meu problema tem sido convencer a cliente que minha decoração é diferente. Alguma dica do que realmente falar para o cliente? Rafaela, a sua decoração é diferente? Visivelmente diferente? Se for visivelmente diferente, ela está se fingindo de cega. Agora, se você achar que é e realmente não for, ela vai ter dificuldade, né? Então você precisa realmente avaliar se o que você está fazendo é diferente da sua concorrência. Porque se for, você tem que, aí você pode alertar, falar, é aquela história, gente, a gente nunca fale do seu concorrente. Nunca meta o pau no teu concorrente, nunca fale as desvantagens de contratar o seu concorrente. Você tem sempre que enaltecer os benefícios de contratar a sua empresa. Então você tem que dizer que a sua empresa tem doces gostosos, que a sua organização é diferenciada, você pode levar ela no seu espaço para mostrar para ela a sua organização, você pode dizer para ela que o seu projeto, que você viaja, por exemplo, que você conhece novas tendências e que você tem um pensamento diferente. Então, é sempre enaltecendo você e nunca criticando o seu concorrente. Isso é uma forma muito ética de você mostrar que você é diferente. Porque tem empresas que preferem fazer o contrário. Não, mas nela, você já provou o doce dela é horroroso. Essa é a atitude mais fácil de se fazer, mas é a atitude mais repugnante eticamente falando. Então, não faça isso. Mostre para o cliente qual é o benefício que ele tem em contratar você e não o seu concorrente. E aí vem uma observação, Rafa. Às vezes, só o visual da festa não seja suficiente para o teu cliente querer te contratar. Ele pode querer mais do que isso. E aí é o que você vai oferecer para ele a mais do que só o visual. Porque visual, ele pode não ser ligado ao visual da festa. Então, pensa nisso. Quero saber como você vendia a festa só na conversa. Ou tem algum programa para mostrar tamanho uma prévia? Não, vendia só na conversa mesmo. Eu tinha um portfólio, Alessandra, e meu portfólio era muito bacana. Meu portfólio era a cara decorando emoções. Então eu falava também, falava, olha, festa, mas você tem um tema Chapeuzinho Vermelho? Não, eu nunca fiz, mas eu posso desenvolver nessa linha aqui. Então são esses os itens que eu costumo colocar na mesa, essa é a composição de cores que eu gosto de fazer, e mostrava só o que eu já tinha feito. Tem mãe que não fechou comigo por causa disso? Tem mãe que fala, não, se eu não ver, eu não fecho. Só que eu nunca quis fazer uma festa prévia para a mãe sem que eu tivesse a certeza de que ela iria fechar uma festa comigo. Por quê? Porque senão eu poderia estar perdendo meu tempo por uma cliente que realmente não queria fechar. Então, assim como ela quer ver as minhas intenções, eu também queria ver as intenções dela, para que a gente pudesse entrar num consenso e ela se sentisse tão segura que mesmo sem ver, ela quisesse fechar comigo. É isso. Não é, eu falo que é o seguinte, não é só persuasão isso.
Isso não é só persuasão, isso é confiança. O cliente, ele, claro, a gente tem técnicas de persuasão, né, de falar um monte de coisa, mas não é isso que convence o cliente. O cliente, ele tem que se conectar com o que você está falando, ele tem que acreditar naquilo que você está falando. Se você está falando e gaguejando, se você está falando e não sabe exatamente o que está falando, ele não vai fechar com você. Então, nem adianta. Nem adianta. Você tem que realmente mostrar confiança e falar para ele que você vai entregar a melhor festa que o filho dele poderia ter na vida. E era assim que eu fechava a festa. Tati, levo além do álcool, papel e pano. Levo verde e tinta para retocar alguma batida. É isso mesmo, já que tem que... Eu dentro da Decorando Emoções, tinha uma caixa que eu apelidei de Caixa do Tem Tudo. O que tinha dentro da caixa? Tudo que vocês possam imaginar. Cola quente, extensão, plugue de tomada, ferro de passar roupa. Gente, era uma caixa enorme com tudo que vocês possam imaginar. Se existisse qualquer tipo de imprevisto, eu estava tranquila. Tesoura, eu levava umas 5 para cada festa, porque eu não podia contar com ninguém na festa, além da minha equipe e das minhas coisas. Então, eu levava tudo que vocês possam imaginar. E se você não tem o hábito de levar uma caixa de tem tudo, começa a repensar o que você está fazendo. Porque se você precisar de qualquer item e não tiver, e isso atrapalhar a sua festa, pode ser bem complicado para o teu negócio. Tati, passar orçamento por WhatsApp? Não, eu não passo orçamento pelo WhatsApp. Já falei isso algumas vezes, vou repetir. Quanto mais você mandar orçamento rápido, menos chances de conexão com o seu cliente, menos chances dele fechar com você. Eu sempre gosto de entrar em contato com o cliente para saber se ele recebeu o que eu mandei para ele, o orçamento, como é que é, por que é, o que ele achou, fechou, não vai fechar por quê, fechou por quê, tudo tem que ter um porquê. Quando você manda um orçamento pelo WhatsApp, a pessoa nunca mais te responde, ela não era cliente para você. Então, eu acho que a gente tem que criar uma conexão com o cliente, senão a gente dança, a gente não consegue fechar a festa. Gente, a minha bateria tá querendo acabar. E o pior é que não tem o carregador aqui, tá? Então, se eventualmente der um pau aí, vocês já sabem o que aconteceu. Faço muito isso, mantenho o cliente sempre a par do andamento das festas. Por acaso algo aconteça, tenho tempo para solucionar. É isso aí, Kátia. Imagina, Rafa, o que você acha de usar o mood board ou projeto digital? Eu gosto, né? O que a Rafa tá falando, eu já fiz até uma matéria no blog falando a respeito desse método de apresentar alguma coisa para o cliente que não o projeto em si, que é o mood boarding. Então, o que é isso? Você vai fazer como se fosse recortes. Então, a mãe quer uma festa, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, tô com ela na cabeça. Você põe a Chapeuzinho Vermelho assim no centro, e aí você vai colando itens. Não precisa colar no papel, você pode colar na internet. E aí você coloca referências do verde, do vermelho, as maçãs. Na Chapeuzinho Vermelho tem maçã? Não, é Branca de Neve que tem maçã. Ai, gente, desculpa. Mas enfim, é isso. Aí você vai colocando referências. Ah, vamos usar cestas. Nossa, Chapeuzinho Vermelho tem o lobo mau. A gente poderia usar tons de marrom e alguma coisa. Então você começa a criar, trazer elementos através do moodboarding, que é essa forma de você apresentar alguma coisa que não projetos, ok? Gente, última pergunta, porque minha bateria vai acabar, é certeza. É certeza que minha bateria vai acabar. Alguém tem alguma última pergunta para fazer? Última pergunta, última pergunta. Ninguém tem pergunta, gente? Eu posso ir, então? É isso, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Dizer que a semana que vem, na segunda, eu tô de volta com a nossa programação normal. E a gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca lá no Instagram, principalmente no Instagram, que lá é o meu canal direto para responder vocês, tá bom?
Gente, ó, quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Quem não gostou, coloca hashtag não gostei, hashtag não amei. E é isso aí, gente. A gente se vê, tá bom? Ó, daqui a pouco eu tô em Minas, voltar pra Lagoa Santa. Uma saudade da Lagoa, gente, do meu escritório. Beijo, até mais.